Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Cormanda Trindade, o seu professor de Geografia falando diretamente de TAPS, aqui no cantinho do Rio Grande do Sul. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a influência dos seres humanos nas mudanças climáticas, um assunto muito importante, muito recorrente para a nossa sociedade nos dias de hoje. Então, pessoal, já vou deixar aquele pedido de sempre para você. Se inscreve no canal se ainda não se inscreveu, deixa seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho da Geografia ali embaixo para você sempre ser notificado quando eu for soltar a minha próxima aula aqui no canal, porque agora, né, a gente está soltando aula toda semana para vocês, né, trazendo mais aula de geografia, mais material de qualidade para vocês, para ajudar você a estudar quando chegar o momento das suas avaliações. Então, pessoal, peço a sua força aí, porque isso ajuda bastante na entrega e no engajamento do canal, tá? Então, vamos para a aula. Bom, pessoal, vamos falar então um pouquinho sobre a influência dos seres humanos nas mudanças climáticas, né? A gente sabe que os seres humanos eles acabam afetando, né, a natureza, afetando o meio ambiente de forma destrutiva, né? E aí temos algumas coisas que os seres humanos fazem que acabam afetando a natureza e, consequentemente, o clima, né? Uma delas, por exemplo, é o desmatamento, né? Que a causa, né, acaba causando, né, muitas vezes a extinção de algumas espécies, acaba removendo nutrientes do solo, né, com isso afeta o retorno que a água tem para a atmosfera, né, porque as plantas, né, mandam essa água de volta para a atmosfera através do processo de evapotranspiração, né? Aumenta também os casos de erosão do solo e com isso acaba colocando muitas espécies, né, tanto de animais quanto de vegetais, né, tanto de animais quanto plantas, né, entrando então em risco de extinção. Depois nós temos o que nós chamamos de chuvas ácidas. As chuvas ácidas elas acontecem principalmente quando nós temos as queimadas, né? Quando a gurizada taca fogo na floresta, por exemplo, através da queima de combustíveis fósseis, né? Aí pode ser, por exemplo, os carros, né? Que emitem poluentes, né? A emissão de poluentes pode ser assim que eles vão reagir com a água, né? E aí esse vento vai levar ele para a atmosfera e lá vai se formar a nuvem que vai chover, só que essa nuvem que vai chover está poluída, né? Porque ela se misturou com os poluentes que foram gerados aqui. E vai chover uma chuva ácida que vai causar corrosão, né? Ou seja, ele vai bater em alguns lugares, essa chuva, que vai acabar destruindo alguns tipos de materiais, como amuletos históricos e coisas desse tipo, né? Vai causar uma alteração química no solo, porque agora esses poluentes que se misturaram com a água e agora está chovendo, essa água vai penetrar no solo e essa água vai penetrar no solo poluída, né? E com isso vai comprometer, né, a vida, tanto nossa, quanto dos animais, quanto das plantas. Depois nós temos o que nós chamamos de ilhas de calor. E é uma ilha de calor. A ilha de calor ela vai ser uma cidade, né, ou uma parte de uma cidade com uma grande estrutura urbana, ou seja, uma grande área urbana, porque essas áreas urbanas elas tendem a acumular mais calor, né? Ou seja, a temperatura do ar atmosférico nessas áreas será mais alta. Por quê? Porque existem alguns materiais que acumulam muito calor, alguns materiais que esquentam demais, como por exemplo o asfalto, ele esquenta demais, ou o cimento, ele esquenta demais. Então numa área urbana nós vamos ter muitas ruas asfaltadas, nós vamos ter muitos prédios erguidos, né? E esses prédios terão cimento na sua composição, né? E o asfalto estará na faixa, né? Também nós temos, junto com isso, para ajudar, nós temos o consumo de energia elétrica, que em alguns casos ajuda também a aumentar a temperatura e novamente falando da queima de combustíveis fósseis, porque isso, além de poluir, também ajuda a aquecer o nosso planeta. Depois nós temos os gases do efeito estufa, né? O efeito estufa é uma parte muito importante da gente ressaltar, né, que
O efeito estufa, então, ele vai ser uma camada de gases que nós temos na nossa atmosfera, tá? E esses gases, eles vão absorver, eles vão refletir e irradiar calor, né? Ou seja, é graças a esses gases do efeito estufa que a superfície do nosso planeta continua aquecida. Só que algumas regiões, dependendo de como está o efeito estufa, irá aquecer mais ou menos. E para finalizar, nós temos então, finalmente, o aquecimento global, né, pessoal? O aquecimento global, então, ele vai ser uma intensificação ou um aumento da concentração dos gases do efeito estufa na nossa atmosfera, como, por exemplo, o CO2, que é o dióxido de carbono, né? Isso faz com que a temperatura média do nosso planeta aumente, né? Ou seja, faz com que a Terra como um todo fique mais quente. Aí você pensa, tá, mas por que ficar mais quente pode ser um problema? O aquecimento global, ele causa algumas coisas, né? Como, por exemplo, o derretimento das calotas polares. Aí, a partir do momento que a calota polar derrete, né, o nível do mar sobe. Temos isso. O aquecimento das águas dos oceanos é um fator muito comum, né? Uma consequência muito comum do aquecimento global. E aí isso causa o que nós chamamos de acidificação, né? A água fica basicamente ácida, né? E com isso nós temos também o aumento de várias doenças que podem ser causadas por poluição ou calor, né? Então tudo isso pode estar relacionado com o aquecimento global. Tá, pessoal? Então, essa foi a nossa aulinha sobre a influência dos seres humanos na mudança climática, na nossa atmosfera. E eu espero que vocês tenham gostado. Então, pessoal, relembrando então aquele pedido de sempre para você, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, deixa seu like, comenta aqui embaixo e ativa o sininho das notificações para você sempre ser notificado quando eu for trazer minha próxima aula de geografia para vocês. Então, pessoal, por hoje era isso. Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Vejo vocês no nosso próximo vídeo. Valeu e eu fui!